Olá, primeira série, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 1. Então abram por gentileza a apostila de vocês na página 1, que foi onde nós paramos, né? Na aula passada nós conversamos um pouco sobre a diferença entre texto literário e texto não literário, né? Conversamos sobre essa divisão da literatura, né, em movimentos literários. Conversamos um pouco sobre o que é a literatura de fato, tá? E hoje nós vamos retomar alguns desses pontos. Eu vou pedir também para vocês fazerem marcações no texto da apostila, para vocês também terem uma base para estudar. E vou deixar alguns exercícios para que vocês façam, tá? Coloquem em prática todas as nossas discussões e nas próximas aulas nós corrigiremos esses exercícios, ok? Bem, então aqui na página 1, né, o texto começa assim, ó. A literatura tem sido uma das mais marcantes manifestações artísticas ao longo da história do homem, tendo como principal fonte de matéria-prima as palavras. Então marquem aí, né? A principal fonte de matéria-prima da literatura é a palavra, certo? Nós já conversamos sobre isso na aula passada, né? Ela está fundamentada na criação de uma supra-realidade com dados de acordo com a percepção artística acerca da existência, tá? Então a gente tem dois conceitos importantes aqui. Então a literatura é uma expressão artística, né, que utiliza como matéria-prima a palavra, tá? É sempre então essa palavra trabalhada, tá? É sempre um uso expressivo da linguagem, né, distante daquela que a gente vai encontrar nos textos não literários, em jornais, em revistas, por exemplo. Aí a gente fez aquela oposição na aula passada entre a conotação e a denotação. Então a linguagem literária, ela vai explorar a conotação, vai explorar o uso de metáforas, né, dependendo do gênero, o uso de rimas, por exemplo. Já o texto não literário, né, apresenta, né, já o uso da linguagem denotativa, foco na função referencial da linguagem, tá bem? O objetivo maior é de informação, né? Geralmente são textos mais informativos, ao passo que os textos literários, tá, exploram outras dimensões, outros aspectos, né? Bem, continuando. O romancista, cronista, poeta, contista deixa evidente em seus escritos a sua observação sobre o funcionamento do mundo, a relação entre o homem e o seu meio. Essa função expressiva, a partir daí vocês marquem, tá? Vocês devem marcar. Essa função expressiva do texto literário retrata uma realidade subjetiva, cheia de fundamento filosófico. Por isso, a literatura e a filosofia sempre estiveram uma ao lado da outra, pois ambas provocam reflexões e questionamentos que têm como ponto fundamental a própria vida, né, as relações sociais e tudo mais. O texto literário emana comunicabilidade, pois é um diálogo permanente entre o autor e o leitor. O autor e o mundo, autor e personagens, personagens e o mundo, estilos literários e épocas, etc. Marquem todo esse trecho. Ou seja, uma forma de comunicação que estende os seus limites, utilizando recursos poéticos, e aí entra a tal da linguagem expressiva, e uma linguagem conotativa, marquem porque isso é muito importante, ampliadora de significados, diferentemente de um texto, por exemplo, né, científico, cujo compromisso é relatar de maneira objetiva através da linguagem denotativa. Assim, ela expressa o que há de mais íntimo no coração dos homens, manifestando seus sentimentos, emoções e reflexões. E aqui a gente tem também um ponto importante, né? Quando a gente conversou na aula passada sobre essa divisão em movimentos literários, né, e sobre as características, né, desses movimentos literários, a gente percebe que em alguns momentos a produção literária está mais subjetiva, em outros momentos, né, ela está mais objetiva, né, por vezes em alguns movimentos a gente tem uma literatura engajada, preocupada com questões sociais, que servem como um mecanismo até de denúncia social, ao passo que em outros momentos a gente tem uma literatura mais alienada, né, mais subjetiva, voltada para questões mais existenciais, tá? E por que isso acontece, gente? Por quê? Porque a literatura é feita por homens e para homens, tá?
Então, ou seja, é feita por pessoas e para pessoas. Homem não é homem no sentido, né, ser humano, né, no sentido geral, obviamente. Feita por pessoas e para pessoas, tá? Então, é claro que se é feita por pessoas, né, o escritor, o autor, ele vai refletir as angústias, os problemas, as questões que atormentam o homem daquela época, ok? Então, hoje em dia, por exemplo, né, nós temos questões aí ligadas à pandemia, nós temos a questão da desigualdade social, né, o nosso país está passando por um momento de crise econômica, desemprego. Então, é evidente que diante da nossa conjuntura social, diante de todas as questões atuais que estão acontecendo, né, no nosso país e no mundo, isso gera um clima de angústia, de insatisfação, de contestação, tá? Então, isso vai se refletir na produção literária, né, nos textos, de alguma maneira, ok? Bem, para completar, como literatura e sociedade estão intimamente relacionadas, e aí entra o que eu acabei de falar, né? Os temas sociais, a cultura e o público influenciam as obras literárias e vice-versa. Dessa forma, as obras possuem marcas dos períodos em que são produzidos e estão carregados de valores e ideologias que se modificam através dos tempos. Gente, grifem todo esse período, porque isso é de extrema importância, né? Literatura e sociedade estão intimamente relacionadas. A literatura vai refletir a cultura, as angústias, os problemas sociais de uma dada época, tá? Como a história é cíclica, né? A literatura também é cíclica, né? Feita ali de altos e baixos, então há momentos, né, de mais angústia, de mais desespero, há outros de mais conforto, de mais tranquilidade. Então, por isso há essas oscilações, tá? Um escritor de uma determinada época tanto pode ser influenciado pela maneira de sentir e ver o mundo dos autores de sua geração, como pode estar à frente do seu tempo e influenciar a toda uma geração de escritores. Marquem isso também, tá? Muito importante. Na aula passada, inclusive, nós conversamos sobre essa questão de haver um modelo de escrita predominante numa dada época, tá? Mas a gente sabe, né, que há outras produções independentes que correm por fora muitas vezes, e há autores também que se destacam, né, que estão à frente do seu tempo, que inovam, tá? E que até trazem um rompimento aí em relação àquilo que se vinha fazendo até determinado momento, tá? Bem, o fato é que a literatura, assim como a língua, é um organismo vivo e plural, sofre influências de outras gerações, de outros países, de diferentes formas de arte, ideologias políticas, correntes de pensamento, etc. Portanto, chamamos de estilo de época e movimentos literários os textos que apresentam características de um dado momento histórico. Marquem todo esse período aí também, né? Desde o fato até histórico. Gente, esses são os principais tópicos aqui da apostila. Era isso que eu queria conversar com vocês. Lembrem-se sempre de que a literatura é feita por pessoas e para pessoas, tá? Pessoas são influenciadas, né, pelo momento histórico, político, econômico, social, né, pela cultura do seu país, tá? Pelo modo de pensar e de agir da sociedade na qual estão inseridas, tá? E aí cada autor vai se posicionar e se comportar de uma maneira, né, diante desses fatos. Uns se aliam ao sistema, outros se revoltam contra o sistema, tá? Tudo isso vai ser colocado ali em questão, ok? Bem, por hoje é só. Então, para a próxima aula, deixe-me ver. Para a próxima aula, eu vou pedir que vocês façam a questão 24 da página 3, ok? Então é isso, gente. Beijinho, até a próxima. Tchau!